Oi, oi, concurseiros, oi, oi, vestibulandos e quem mais tiver interesse em aulas de redação. Nesse domingo à tarde, estamos aqui, né? Eu poderia estar dormindo, poderia estar descansando, mas não, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim te dar uma aula de redação. Então, te senta aí, pega teu material, faz as anotações, pergunta se for necessário. Primeiro, curte, né, esse vídeo que a professora deixou o domingo dela para vir aqui te ensinar a fazer redação. Tu que tá aí com medo, tu vai fazer concurso e não sabe por onde começar essa danada dessa redação, esse texto dissertativo, argumentativo. Hoje eu vou te ensinar. Porém, como é muito conteúdo, não vai ter como ser tudo em uma aula só, né? Senão essa aula vai ficar aqui de 65 horas e é impossível você ficar me assistindo 65 horas, não é isso? Então hoje nós vamos ver a primeira parte dessa aula e depois nós vamos continuando, tá bom? Então, como diz o Matuto, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para construir um bom texto, né? O que, que eu faço? Cheguei lá na minha prova, o que, que eu vou fazer, né? Peguei ali o texto de apoio, peguei ali o tema da redação. E agora, José? Faça o quê, professora? Primeira coisa, você não vai escrever nada neste momento. É o momento que você vai pensar. Você vai colocar em prática aqueles pouquinhos de neurônio que restam em você. Porque quem é concurseiro não resta mais muita coisa. A gente sabe que não resta porque a gente vive aqui gastando os coitados todos os dias. Então, nós vamos colocar isso para trabalhar. Então, digamos, vamos trabalhar com exemplos aqui porque fica mais fácil de você assimilar. Digamos que esse tema de redação que você pega seja sobre pessoas em situação de rua no Brasil. Que nós sabemos que não existe morador de rua, porque rua não é casa. Então ninguém mora nela, né? Então existem pessoas que estão em situação de rua. Beleza. Entendendo isso, eu vou pensar, se tem pessoas que estão em situação de rua, tem pessoas ou órgãos, né? Vamos pensando aqui, ó, levando para o governo, que podem fazer uma mudança. Por quê? Porque eles têm poder político e social para mudar esse quadro. Porém, não o fazem. Arrasta tudo para o governo, que você consegue fazer uma boa argumentação. Pensa logo, o que, que essas pessoas passam? Quem é responsável por isso? O que é que pode ser feito para mudar o quadro vigente, certo? Pensou, veio na sua mente um monte de coisa, pega agora um espacinho que não é o rascunho, tá? Por isso que a redação dá trabalho, porque você não vai fazer ela num canto só, você não vai fazer ela de uma vez só, você vai pegar um espacinho nas costas da sua prova, um espacinho em branco, e vai fazer aquela famosa chuva de ideias. Você vai colocar no papel de forma desordenada mesmo, não vai se preocupar agora com quem é introdução, quem é desenvolvimento, quem é conclusão, não, tá bom? Agora tu vai pegar tudo que vem na tua mente sobre esse assunto. Ah, professora, já pensei aqui em quem tem responsabilidade político-social, já pensei no que pode ser feito para mudar. Vou fazer o que mais? Pensa em repertório. Será que tu não sabe nenhuma notícia relacionada a esse assunto? Será que tu nunca assistiu um filme, uma série, tu não conhece uma música, nenhum dado histórico que justifique de alguma forma, justifique não, vamos colocar assim, que explique o porquê desse problema? Será que tu não sabe nenhum? Eu penso que tu sabe. Então, assim, ó, pensou em repertórios, pensa em dois ou três, colocou aí, pronto, beleza. Agora nós vamos para o rascunho. Dessa chuva de ideias que tu teve, tu vai agora ó, separar quem se encaixa em partes de introdução, quem se encaixa em partes de desenvolvimento, quem se encaixa em partes de conclusão. Professor, eu não sei nem fazer, eu não sei nem o que é para botar na introdução, então tu presta atenção agora, que eu vou te mostrar agora o que é para tu fazer, tá bom? Mas pensa primeiro nessa chuva de ideias e deixa isso aí armazenado, que agora eu vou te dizer o que é uma introdução. Por que é que ela tem este nome, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui um material com vocês. Espera ainda. Compartilhar esse material aqui e nós vamos falar sobre isso. Então, vê só. Coloquei logo aqui um motivacional. 2024 é o ano da sua aprovação, porque se esse ano, tendo um concurso em cima do outro, a gente não entrar em nenhum, meu irmão, é pedir a Deus para tirar as dicas de cima da gente, porque não tem condições, né? Mas a gente vai entrar, porque Deus é maior. Então, seguindo aqui, ó. Na redação, na redação, você não vai ser avaliado somente pelo seu conhecimento.
Gente, falando sério, sério mesmo, né? Sem brincadeira. Saber, às vezes a gente sabe muito. A gente tem muita coisa para dizer ali na produção de texto. Mas a gente não sabe como dizer. A gente não tem uma lógica didática no ato de escrever. E é justamente para articular essa lógica didática que eu estou aqui hoje, tá bom? Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, ó, unir. Deixa eu pegar minha caneta aqui. O meu conhecimento, certo? Ó, professora, mas que tipo de conhecimento, né? Existem vários. Meu amor, você vai pegar aqui, ó, o conhecimento de mundo, certo? Você vai pegar pelas suas experiências. Você vai pegar pelas notícias que te cercam. Olha só, tá ficando bem certinho, né? Subindo a serra. As notícias que te cercam, tudo isso aqui, ó, as músicas que você escuta. Vocês já viram aquele povo mais antigo? Eita, minha gente, pior que eu acho que eu já tô me encaixando nesse povo mais antigo. Aquele povo mais antigo que diz assim, menina, escuta uma música de qualidade. Escuta uma música com letra. O que é a música de qualidade? O que é a música com letra? Aquela que traz uma crítica social, é aquela que tem um repertório que vai te servir para a tua vida. Então, esse repertório que vai servir para a tua vida serve para a tua redação também. Eu não estou dizendo que tu tem que gostar de artistas antigos ou de outras épocas, não. Mas, se tu sabe que a inteligência emocional atuando aí, se tu sabe que aquilo vai te servir como uma base na produção de um texto, meu amor, escute pelo menos uma vez e tenha noção do que é dito ali. Olha, veja só. Não é, um cantor que eu escuto, que tem na minha playlist, por exemplo, quando eu vou para academia, tá? Mas é alguém que eu sei que tem um repertório nas suas músicas que podem me ajudar em diversos tipos de redação. E como eu vi nesse mundo aí fazendo concurso também, pode me servir. Vai que um dia eu pegue um tema que eu não tenho um repertório na manga. Sabe quem é que vai me servir? Gabriel Pensador. Olha só. Minha gente, perdoem a letra aqui. É impossível fazer uma letra boa aqui, tá? Aqui, ó. Gabriel. Isso aqui é um G maiúsculo, viu? Não diga que a professora não sabe escrever, não. Pelo amor de Deus. Gabriel Pensador é o nome dele, né? O nome de guerra dele. Ele tem uma música que se chama Até Quando? Olha só. E essa música é uma pergunta. E ele vai perguntando para a sociedade até quando é que ela vai ficar levando porrada de braço cruzado. Ou seja, ele está falando de problemas sociais que nos cercam. Porém, a sociedade fica lá, ó. Não foi eu que causei, não está me atingindo, não tem o que eu fazer. E tem, meu amor, sempre tem. Por isso que você está fazendo um concurso, por isso que você está fazendo um vestibular, onde eles vão te trazer um problema social, vindo através de um tema, para que você diga quem é que tem responsabilidade sobre esse problema, para que você diga qual é a proposta interventiva em cima desse tema. O que é proposta interventiva, professora? É o que é que vai ser feito, o que é que deve ser feito para mudar esse quadro, para que você diga quais são as consequências advindas desse problema, para que você diga por que é que esse problema persiste na sociedade. Então, ele é problema meu, é problema seu, é problema de todo mundo. A questão é que poucos se importam e, por isso, esse problema se perpetua a ponto de ser um tema de redação. Tá entendendo a lógica? Então, quando eu pego, isso é um exemplo, Gabriel, mas existem muitos outros artistas, tem filmes, tem livros, tem, sei lá, filósofos, sociólogos, que trazem inúmeras citações. Eu vou até trazer uns aqui, nessa aula de hoje, tá aqui no material, para vocês verem que nem sempre eu preciso memorizar um artigo da Constituição para fazer uma boa redação. Eu amo usar a Constituição, eu amo de paixão. Fica muito bom. Para mim, as melhores redações, elas têm a Constituição e o artigo 5º ou 6º aparecendo aqui. Mas tem situações em que a gente, né, tem que diversificar. Porque o meu texto dissertativo, ele não vai ser composto apenas com um repertório, né? O ideal é que tenha pelo menos um que seja pertinente, legitimado, produtivo. A gente não vai ficar preso em um só, não, né? A gente vai ter que evoluir essa coisa aqui. Então, você é avaliado neste momento não só pelo seu conhecimento. Sei sobre o assunto. Até a câmera desmaiou aqui, ó. É porque eu tô chutando mesmo o ring light, aqui não sei porquê. Você vai sim ser avaliado pelo seu conhecimento, mas não é só por ele, não, bebê. É aqui, ó, também pela lógica didática. Ó, professora, beleza, eu já sei que eu posso usar, então, essa música do Gabriel Pensador. Já escutei, professora, vamos ver essa música lá na escola. Vamos ver se eu escutei essa música em algum momento. Enfim, já sei. Mas como é que eu coloco essa música ali de forma
né, correta, que eu não me prejudique na redação e mostre que eu tenho um bom embasamento, um bom conhecimento de mundo. A teacher aqui vai te ensinar. Vê só. Vamos por parte, né? Vamos por parte. Primeiro, como aumentar minha nota? Praticar. Isso aqui não é Luana que tá dizendo não, viu? Não é Luana que tá dizendo não. Essa dica aqui não foi eu que trouxe, não. Eu tô só explanando para você, mas isso aqui já se sabe há muito tempo. Praticar pelo menos, ó, de uma a duas redações por semana. Opa, peraí, cadê minha caneta? A caneta se escondendo aqui. Olha só, de uma a duas redações por semana, com temas anteriores elaborados pela banca, pensando nos 4 quesitos avaliativos. Que são quesitos avaliativos? Você já viu seu edital? Você tem que olhar seu edital. O que é que seu edital está pedindo? Certo? Seu edital tem 4 eixos aí, ó, de cobrança, onde ele dá determinados pontos por determinadas características que tem que aparecer no seu texto. Então, olhe para o seu edital. O concurseiro tem que olhar para o edital dele, ver o que é que o edital está pedindo, tá bom? Então, tem isso aí, ó. Você está fazendo já a sua redação. Professora, eu estou fazendo só uma. Já é alguma coisa. É melhor do que fazer nenhuma. É melhor do que chegar lá no dia da prova. Minha gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Já aconteceu situações. Uma específica, né? Assim, tiveram outras parecidas, mas essa em específico. Em que eu fui fazer um concurso para professora de português. E lá, antes de entregarem as provas, naquele momento que o pessoal ainda está recolhendo documento, o povo está procurando a banca, professoras que já atuam na área estavam perguntando uma para outra como é que fazia o texto dissertativo argumentativo. Então, assim, colabore, né? Não seja essa pessoa. Leia o seu edital, se informe o que é para fazer e pratique, filho de Jesus, pratique. Bote em prática. Não deixe fazer assim, lá na hora eu vejo o que eu faço, que vai dar errado e vai dar errado mesmo. Então, se você não se atentar agora, você está tendo informação aqui, ó, gratuita. Então, estou entregando na palma da tua mão, certo? Agora, gratuito. Se tu não botar para praticar agora, até o dia da prova, você não vai aprender milagrosamente, não. Nem perguntando a ninguém lá na banca como é que faz, não. E eu sou tão ruim que eu não disse o que é que fazer, que eu fiquei olhando, rapaz, além de ser concorrente minha, eu ainda vou dizer muito desaforo. Eu não disse não, sabe? Então, vamos lá. Além disso, pronto, tá praticando 1 a 2 por semana, tá bom. Já sabe mais ou menos quais são os eixos de cobrança. Professora, eu sei quais são, mas eu não sei exatamente como colocar ali. Não se preocupe, porque eu tô aqui para te ajudar, certo? Então, fez isso, tenha um professor, eu, ó, Luana, de preferência, tá? Corrigindo e analisando o seu texto, porque também não adianta só você escrever 300 redações por semana e ninguém corrigir. Não adianta de nada, sabe por quê? Olha, falando muito sério. Se você está fazendo a redação, você está se esforçando, você está gastando lá 2, 3 horas para fazer aquela redação, e ninguém olha, quando tu fizer a tua segunda, tu vai repetir os mesmos erros que tu fez na primeira. Porque ninguém chegou e disse a você que isso aqui não se faz, que isso aqui não é desse jeito, que isso aqui você tem que trocar, que isso aqui você tem que tirar, que isso aqui você vai substituir, que isso aqui não é mais dessa forma, que isso aqui tem que ser de outro jeito. Se não, ninguém chegou em você e disse que está errado, você vai fazer as 300 repetindo os mesmos erros. Ou seja, perdeu tempo. Tá bom? Então procure alguém que possa corrigir as tuas redações. Mesmo que seja uma correção, que não vá ter uma mentoria, mas te diga, pelo menos, ó, isso aqui tá errado, meu irmão, não repita, não. Tá certo? Faz isso. Não adianta ir com a adivinhação e não adianta dizer eu sou o bam, bam, eu vi a teoria, eu vi a aula na teoria, eu já sei o que é para fazer e acabou-se. Não vá nessa não, viu? Cuide. Aí aqui, ó, fazer, aí pronto, o professor já corrigiu sua redação. Você já tá num excelente caminho. Tu tá praticando, tu encontrou quem corrija, o professor já corrigiu teu texto, e agora? E agora, antes de fazer a nova redação, você vai reescrever a anterior, consertando todos os pontos, todas as vírgulas, todas as frases, todos os erros, tirando tudo aquilo ali que o professor disse que não pode ficar naquela redação. Tirou tudo aquilo ali que estava de errado, reescreva. Reescreva. Por quê? Porque quando você for fazer a sua nova, você já vai se pautar na corrigida. Portanto, aqueles erros anteriores, eles não vão se repetir, ok? Informação valiosa isso aqui. Leva isso para a vida. Passando aqui, olha só, trouxe, ó, a nossa folha de redação. Dependendo do concurso que você vai fazer,
Normalmente, essa redação ela é dividida em parágrafos, 4 parágrafos, normalmente quando é texto dissertativo argumentativo, e é uma redação de 30 linhas, que eles colocam normalmente mínimo 25, ou dependendo da banca, mínimo 20, máximo 30. Olha o seu edital, porque não adianta aqui eu dizer que o mínimo é 25 e o seu edital dizer que é 20. Não adianta aqui eu dizer que o mínimo é 20 e o seu edital dizer que é 25, depende do seu edital, tá certo? Então, aqui, ó, tem sua folhinha de redação, não faço texto em um monobloco. O que é um monobloco? É aquele texto que ele não tem divisão de parágrafo, que você não sabe onde terminou a introdução e iniciou o desenvolvimento, onde terminou o desenvolvimento e começou a conclusão. Você não sabe onde é nada, porque ele está num bloco só. Não faz isso. A redação ela tem que ser dividida, ó, em parágrafos. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ela tem que ser dividida em parágrafos. Vou pegar aqui. A primeira, ó, primeira parte, ó, que é a nossa introdução. Vamos botar assim, uma introdução de mais ou menos, 6 linhas. Então, até aqui, ó, sua introdução. Fez a introdução, você não vai pular a linha para o desenvolvimento. Você vai começar o seu D1. Normalmente, de 7, pode chegar até ter 9 linhas, porque o desenvolvimento ele é maior. No desenvolvimento, eu estruturo meus argumentos, eu amplio meus argumentos, eu mostro para o corretor realmente o que eu penso sobre aquilo ali. Então, vamos lá, vamos dizer que tenha 7 linhas. Então, eu vou aqui, ó, dar 7 até aqui, ó. O meu. Eita, como ficou certinho, mas deu para entender, né? É o meu D1, é o meu primeiro desenvolvimento. Peguei aqui, ó, da 15 até a 21, a 22. Minha gente, deixa eu apagar isso aqui, ficou torto demais, misericórdia. Espera ainda. É porque nessa mesinha digitalizadora é meio complicado de ficar certinho, sabe? Vou pegar a caneta aqui de novo. Cheguei aqui, ó, vou montar o meu D2. Parar aqui nessa 22, tá bom? Olha só. Cheguei aqui, ó, até a 22, eu tenho, ó, o meu segundo desenvolvimento, que a gente vai chamar de D2. Feito isso, me sobra o último parágrafo, que vai ter, ó, de 5 a 7 linhas, mais ou menos, dependendo do meu edital, porque vai que o edital, a gente vai falar disso na aula que for só sobre conclusão, pode ser que o seu edital peça todos os elementos de uma conclusão. E se pedir, meu irmão, é tenso, porque é o agente, a ação, o meio, o detalhamento e a finalidade. Então, ela tem que ser um pouco maior, tem que ser mais estruturada. Mas, no geral, se for uma conclusão, mas assim, um fechamento de uma síntese, em 5 linhas, 6 linhas, você faz tranquilamente, certo? Então, essa última parte é a nossa conclusão. Olha só. Professora, 30 linhas é muito. Eu não tenho muito o que botar. Meu amigo, quando tu aprender a escrever, tu vai ver que 30 linhas é pouco. Se torna pouco. Porque é tanta coisa que a gente quer colocar, porque a gente já entendeu o que é para fazer ali, que você tem que sair espremendo letra para poder dar tudo certo. Tá bom? Então não se preocupe com essa quantidade de linhas não, que vai dar certo depois. Tá certo? Vamos seguindo. Passou aqui, ó. Então, o que é que eu devo fazer para fechar esse tipo de redação, né? Para tirar a minha nota máxima nesse tipo de redação. Vamos por parte. Então, olha só. Trouxe aqui algumas dicas valiosíssimas para vocês. Primeira coisa, use 4 parágrafos. Espera ainda, deixa eu pegar minha caneta. Eu vou botar até... Não dá para mudar a espessura dessa caneta, não? Dá não. Tudo bem. Pouco importa. Então, ó, 4 parágrafos, certo? Não riscou caneta, o que que eu com você? Ó, 4 parágrafos, sendo ele introdução, D1, D2, conclusão, tá bom? 4 parágrafos. Utilizar diversos elementos coesivos. Ao longo dos parágrafos e períodos, nós vamos ter uma aula só sobre isso. O que são elementos coesivos, professora? Os conectivos, os tópicos frasais, que tem que ser muito bem feitos. Aqueles conectivos como mas, ó, no entanto, entretanto, certo? Contudo,
Não só esses, porque esses são adversativos, né? Aqueles tópicos frasais, né? Em primeiro plano, ademais, logo, conclui-se que. Vamos ter uma aula só sobre isso. Mas é necessário usar muitos. Eles têm que estar ali amarrando todos os períodos e todos os parágrafos, que nós chamamos de elementos coesivos inter e intraparágrafos. Demonstrar repertório sociocultural, falaremos disso ainda hoje também, tá? O repertório sociocultural é o que eu falei no início da aula, é o que você sabe sobre o problema, é uma música, é um filme, uma série, é um pensador, é um dado do IBGE, é uma lei, é algo que você traga externamente para associar o seu argumento no texto. Cite a Constituição, tá? Ó, como referência aqui, ó. Dados estatísticos, citações, filósofos, enfim. Articule bem as partes do texto, não deixe nada solto, não deixe nada subentendido ali para o corretor adivinhar. Ah, é porque eu quis dizer, meu amor, você não vai estar ao lado do corretor na hora que ele pegar a sua redação para dizer, ó, é porque nessa linha 23 eu quis dizer. Não, você não quis dizer nada. Ele vai avaliar o que você disse, não o que você quis dizer, tá bom? Então, articule bem essas partes do texto. Retome a tese. O que é tese, professora? A gente vai aprender a fazer já já. Apresente uma proposta interventiva. O que é isso? É a conclusão. Traga uma solução para o problema. Mas, professora, até hoje, se o próprio governo não trouxe uma solução, eu vou trazer. Vai, você vai. Não quer dizer que ela vai ser feita, que ela vai ser colocada em prática, mas você vai trazer uma ideia sim, tá bom? Aproveite as 30 linhas ao máximo. O que isso quer dizer? Que dependendo da redação que você vai fazer, o cálculo do índice de desvios é dividido pelo número de linhas escritas, ou seja, quanto menos linhas você escreve, mais desconto você vai ter. Então, escreva o máximo que você puder. E não é afastando as palavras para chegar no número de linhas, não, viu? Tenha cuidado que o corretor percebe tudo. Esteja atento aos critérios avaliativos, né? Como eu disse a você, leia o seu edital e veja o que é que ele cobra mais, o que é que ele exige mais, certo? Cuidado com a indicação de parágrafos, escreva até o fim da linha também. Você não está fazendo um poema, você não é Vinícius de Moraes, você não está fazendo um soneto, você está fazendo um texto em prosa. E o texto em prosa é de uma parte da linha até a outra, é do início da folha até o fim, certo? Então escreva até o fim e separa direito essa palavra lá na margem. Cuidado com a indicação, né? Escreva até o fim. Demonstre conhecer a estrutura dissertativa argumentativa, certo? Porque nós temos vários tipos de texto, vamos falar disso aqui hoje também. Então, você não pode misturar os tipos textuais. Faça sempre a revisão de um parágrafo antes de ir para o outro. Busque os erros de microestrutura, porque nós estamos falando da macro, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, mas na micro tem muita coisinha para ser avaliada e nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, certo? Então, seguindo aqui, esse mapa não é meu, isso aqui é das minhas viagens aí pela internet. Eu encontrei, eu achei ele muito bom, muito bem feito, mas não sei a quem pertence. Portanto, ó, veja só, quais são os tipos, né? As tipologias textuais. Nós temos aqui, ó, o tipo narrativo, certo? Deixa eu ver se a caneta tá riscando, tá? Ó, o narrativo, que ele é justamente a narração. Ele conta uma história que inclui tempo, espaço, personagens, totalmente diferente do que a banca tá exigindo de você. Tem o tipo descritivo, ó. Nessa descrição ele descreve um local, uma pessoa, um objeto, um acontecimento. Cuidado, porque você pode ter uma banca que peça um tipo dissertativo, expositivo, por exemplo, como esse aqui, ó. Expositivo apresenta um conceito, uma ideia, informa sobre algo, então tenha muita cautela. O texto pode ser injuntivo, ó. O que é injuntivo? É aquele que dá uma ordem a você. É uma receita culinária, é uma prescrição médica, é um edital de um concurso, é uma propaganda, diga assim, ó, beba Coca-Cola, compre tal coisa, use, beba, compre, use. São verbos no imperativo que estão dando ordem. Vê que tudo isso aí foge do texto que a gente está trabalhando aqui, que é o quê? O texto dissertativo. E o nosso é dissertativo argumentativo. Ele faz o quê? Defende uma ideia, ele expõe uma opinião através de uma argumentação. Então, é quando eu vou falar sobre um problema social através da escrita. E para falar de um problema social através da escrita, eu não posso me colocar na primeira pessoa, porque eu não estou num texto narrativo.
certo? Eu tenho que falar o quê? Na terceira pessoa. Então, ao invés de dizer assim, ó, eu acho que... Não, eu vou botar assim, ó, sabe-se. Olha esse se aqui, ó, a partícula se. Sabe-se, entende-se, procura-se. Ou então usa a própria sociedade, a sociedade necessita, o governo, cabe ao povo, certo? Mas não diga eu, minha tia, minha mãe, porque quem somos nós na fila do pão, né? Tem que trazer algo bem, assim, de forma impessoal, certo? Passando aqui, ó, na redação dissertativa argumentativa, olha só, o tipo, ele é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia. Como assim, professor? O que é defender uma ideia? Ó, quando você... Opa, volta. O que é defender uma ideia? Quando você está falando sobre um problema social, como o que eu citei no início da redação, no início da aula, eu falei sobre pessoas em situação de rua. Eu não posso ficar em cima do muro, de dizer uma coisa, mas talvez não seja. Não, não. Você tem que defender. Isso aqui acontece devido a tal coisa e tal coisa. Por exemplo, as pessoas estão em situação de vulnerabilidade social devido à negligência estatal e à omissão social. Acabou. Eu não estou em cima do muro dizendo que eu acho que pode ser, por isso não. Eu já disse que é e acabou. Eu defendi o meu ponto de vista. Professora, mas e se o corretor não gostar do meu ponto de vista? Se o corretor não concordar, ele não tem que concordar com nada. Ele não pode ter juízo de valor. A verdade é essa, que corretor não tem juízo de valor. Vocês estão falando com uma pessoa, estão falando, não, estão assistindo nesse momento, com uma pessoa que já trabalhou com correção de redação. Então, já baixa. Eu não posso aqui também estar entrando em detalhes, mas eu trabalho com correção de redação, não só nos cursos à minha volta, mas já trabalhei com instituições aí que, enfim, que tem um treinamento onde é necessário que a gente não coloque o nosso juízo de valor. Então, por mais que eu concorde ou discorde, o meu pensamento, a minha opinião a respeito desse problema não vai poder interferir no que você disse. Eu vou analisar como você disse isso, como você se expressou, a forma que você usou para se expressar, porque a sua opinião vai ser sempre a sua opinião. Afinal, o seu texto é dissertativo, argumentativo. Então, não tenha medo de escrever. Outro grande mito. Professora, e se eu falar mal do governo? Eu vou falar mal da instituição para a qual eu quero trabalhar? Vai, meu amor, porque não é o presidente que vai pegar a sua redação e vai corrigir, não. Você também não é da estrela, não. Vá com calma, bebê. Veja só, a sua redação vai ser corrigida por uma banca. E nenhuma redação é corrigida por uma pessoa só para você ter uma ideia. Ela pode chegar a ser corrigida até por 3 pessoas. Se for uma banca idônea, né? Uma banca que vai trabalhar corretamente, se ela não botar o chat GPT para corrigir sua redação, ela vai trabalhar da maneira correta. Um corretor pega a sua redação, em seguida essa redação é encaminhada para o segundo corretor, que vai, ó, analisar sem saber a nota que o primeiro deu. E essas notas têm que coincidir para isso ser idôneo, para isso ser justo, certo? Então não tem juízo de valor aqui, o que ninguém acha, o que ninguém pensa, nem o que falam mal de governo, não, porque o governo é responsável por 99,9% dos problemas que acontecem na sociedade. A negligência, a corrupção. Eu só não posso, né, citar nomes, porque eu tenho que ter provas para citar nomes. Então, se eu disser assim, Dilma Rousseff fez isso, isso e isso. O problema do desmatamento é devido a Geraldo Alckmin. Você tem provas? Quais? Porque se for prova, você vai na delegacia e você faz uma denúncia. Mas agora, no momento do texto dissertativo e argumentativo, você vai discursar sobre um problema social. Então, não cabe nome de ninguém. Cite o Estado, né? Seja inteligente nesse momento. Como eu disse lá no início da aula, use os seus neurônios, o restante desses neurônios aí, e seja inteligente, seja sábio. O Estado, o governo, a negligência estatal, a omissão governamental, tá bom? Tenha essa cautela, seja sábio, seja perspicaz ali, não tenha medo de escrever, não. O candidato que tem medo de escrever, ele fica na mediana, e a gente não tá aqui para fazer redação mediana coisa nenhuma. A gente tá aqui para fazer redação boa, tá bom? Vamos lá. Características, ó, tem a presença de uma tese. A tese é o que é o meu ponto de vista, né? Quando eu boto um ponto de vista, é porque eu acuso alguém. Eu digo que essa situação ela representa um retrocesso na sociedade, é um imbróglio social que precisa de uma mudança urgente,
certo? Ela tem desenvolvimento com argumentos que comprovem essa tese. Como é que eu comprovo a tese, professora? Trazendo repertório, meu amor. Trazendo repertório. Quando você diz que cabe ao governo a mudança no quadro vigente e você traz a Constituição e lá em seu artigo 5º dizendo que é assegurado a todos o direito à vida, você está provando que sua opinião não é um achismo, que ela tem uma base, tá bom? Então, a exposição clara e objetiva do assunto e das informações. O posicionamento ele tem que ser imparcial, não é eu acho, eu penso, eu espero, eu acredito, não. Ou muito pior, acontece, às vezes por falta de base mesmo, o aluno vai fazer uma redação e diz assim, você precisa mudar, o mundo precisa de suas atitudes. Você está falando com o corretor, então, meu amor, e você não pode. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Aluno que passou por mim não fala diretamente com o corretor, não. Né? Você vai trazer o quê? Na proposta interventiva. Cabe ao governo criar uma proposta através de tal coisa e tal coisa. Não é falando diretamente com ninguém, tá bom? Uso da norma padrão da língua portuguesa, não preciso nem falar isso aqui, né? Porque sempre, você pode observar, qualquer edital vai ter como um dos critérios de nota a norma padrão, o uso da norma padrão da língua portuguesa, tá bom? Então, aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ó. Na introdução, o que é que eu faço? Apresento o tema, ó, e a explicação da tese, vou detalhar ela já já. O desenvolvimento é a defesa da tese mediante os seus argumentos e a conclusão é a retomada da tese, mas a proposta de solução. Aqui, ó, o ideal de linhas, o ideal é fazer no mínimo 25. Não vá para o mínimo, não vá para o máximo. Eu prefiro pecar por excesso, tá bom? Então, aqui, ó, no parágrafo, no primeiro, ó, na introdução, de 5 a 6 linhas, 2 períodos ou 3. Eu gosto muito de usar 3. No segundo desenvolvimento, ó, de 7 a 10 linhas, eu boto 9, certo? 3 períodos. Terceiro, a mesma coisa, 7 a 9 também, ó, 3 períodos. E no quarto é a conclusão, de 4 a 5 linhas, ó, 2 períodos. Vai dar certo, tá bom? Como começar? Vamos para a prática? Como começar então, professora? Objetivo da introdução. O que é a introdução? Primeiro, vamos entender o que é ela. A introdução é a prévia do que vai vir. Por isso que na introdução eu não posso ampliar argumento, eu não posso detalhar nada, eu não posso argumentar, opinar em nada. Certo? Eu não vou deixar ela grande justamente por isso, porque eu estou só apresentando uma prévia do que vai vir. Então, você está trazendo para o corretor uma situação, contextualizando, mostrando para ele que você entendeu que tema é, tanto é que você vai repetir as palavras-chave do tema nessa introdução e vai acusar duas vertentes, certo? Traz um repertório, contextualiza, fazendo sua tese, repetindo as palavras-chave do tema, e acusa duas vertentes, que a gente vai chamar de P1 e de P2, problema 1 e problema 2, tá? Então, apresentar o tema, ó, no caso da banca IBAN, o ideal é já apresentar o tema de cara ou na contextualização, depende muito. Opa, não passe não, amigo, me ajude. Aí vem aqui, problematizar. Eu vou dizer, por que isso é um problema? Diga que essa situação representa um atraso social, um retrocesso social, e enfatize que esse problema precisa ser resolvido, né? Ó, portanto, medidas são necessárias para a resolução desse impasse. Vamos colocar isso na prática? Vamos ver isso no modelo? Então, ó, primeiro, conhecimento é só 50%, você tem que saber estruturar esse conhecimento, e eu tenho os métodos aqui, ó, método de roteiro, e eu tenho o resgate histórico. Particularmente, eu prefiro que você use o resgate histórico, ou que não seja histórico, mas que traga um repertório sociocultural. Mas você tem essas opções aqui. Então, no método de roteiro, o que é que você vai fazer? Vai colocar os tópicos, né, que eu vou detalhar aqui na introdução, que você pode usar na introdução, e no resgate histórico, você já inicia com uma bomba. Por exemplo, digamos que a gente está falando aqui sobre violência, e você quer o quê de história sobre violência? Segunda Guerra Mundial, ditadura militar. Fica a seu critério. Um dado do IBGE. O filme Tropa de Elite. Eu gosto tanto de usar o filme Tropa de Elite como um repertório de violência, né? Que ele mostra as duas vertentes dessa violência, como é que ela acontece. Enfim, eu posso trazer também um resgate poético, eu posso trazer qualquer tipo de repertório, mas eu prefiro e eu indico que você inicie já com repertório. Situe seu corretor, tá bom? Não deixa ele vagando ali, não. Então, trouxe seu repertório,
Já passei até aqui direto. Pera ainda que eu botei, já fui lá pro desenvolvimento. Meu gente do céu, pera ainda que a parte da introdução tá aqui. Deixa eu voltar para ela. Pronto, aqui, ó. E na introdução, deixa eu pegar minha caneta. Eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o meu repertório, certo? Ó, trouxe aqui o repertório. Aí, vamos lá. Eu vou abrir até uma caixinha de texto. Tem como abrir a caixinha de texto aqui? Tem nada. Tem não. Isso aqui é o quê? É não. Eu pensei que era uma caixinha de texto, porque eu já ia colocar aqui em cima. Deixa eu ver se dá para escrever de uma forma que vocês me entendam. Vamos dizer que eu quero iniciar minha redação com a Constituição Federal. Então, eu posso iniciar assim, ó. A Constituição Federal. Ó, a Constituição Federal. Eu vou botar abreviado, mas lá você escreve certo, tá bom? De 1988. Assegura a todos o direito à saúde. Pronto, vamos pegar um tema que, digamos que fosse sobre a saúde pública, o caos na saúde pública. Isso aqui que eu fiz, em citar a Constituição, ainda colocaria mais, eu abri um aposto e colocaria assim, a Constituição Federal de 1988 abre o aposto em seu artigo 5º, fecha o aposto, assegura a todos o direito à saúde. Feito isso, ó, que foi o meu repertório, eu vou fazer o quê? Eu vou contextualizar. Então, digamos que o meu tema seja esse aqui, ó. O caos, ó, o caos na saúde pública. Pronto. O tema era esse aqui. O que é que eu vou fazer? Vou contextualizar. Para eu contextualizar, eu tenho que amarrar com um conectivo. Então, eu vou colocar assim. Porém, por que porém, professora? Porque porém é um conectivo adversativo e ele traz uma ideia de contraste. E se eu apresentei a Constituição, que é uma situação ideal, agora eu vou trazer a situação real, que é o oposto do que a Constituição assegura. Na Constituição, todo mundo tem direito à saúde. Porém, o que é que acontece? Na vida real, a saúde pública está um caos, segundo o próprio tema da redação. Então, porém, tal prerrogativa, perdoem a letra da professora, mas não é minha letra, isso aqui é porque é a mesa digitalizadora, tá? Tal prerrogativa não se configura na prática, olha só, na prática, uma vez que existe um caos, repetindo as palavras-chave do tema, né? Um caos relacionado à saúde pública no Brasil. Relacionado à saúde pública, vou até botar abreviado, no Brasil. Vou botar tudo abreviado, tá? Mas na redação não passa assim, não. Aí agora, apresentar a tese. Se coubesse aqui, eu colocaria assim, o que representa um retrocesso social. E agora eu vou e anuncio os meus argumentos. Tal situação deve-se a quem? Aí eu vou trazer o P1 e o P2. Então, vou ver se encaixa aqui. Tal situação deve-se a. Aí eu vou colocar aqui, P1 e P2. Mas óbvio que quando você for fazer sua redação, você não vai botar P1 ou P2. Você vai colocar, deve-se a negligência governamental e a, sei lá, má influência midiática e a desestrutura familiar, dependendo do tema, né? E a omissão governamental e a omissão social, a ausência de políticas públicas. Traga o causador, mas eu preciso só de 2. Então, ficaria a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, assegura a todos o direito à saúde, porém, tal prerrogativa não se configura na prática, uma vez que existe um caos relacionado à saúde pública no Brasil. Tal situação deve-se a P1 e a P2.
é isso. Sua introdução é isso aqui. Então, ó, saiba que não tem uma competência específica para esse parágrafo. Por quê? Porque ele é uma prévia, certo? Evite períodos longos. A principal função da introdução é contextualizar a proposta de forma simples, que possa ser entendido por qualquer corretor. Uma boa introdução é o quê? É a vitrine do seu texto, certo? Introduções trabalhadas no senso comum não causam boa impressão e ela deve conter, no mínimo, 2 períodos. O ideal é que sejam 3, como eu coloquei aqui. 3, ó, um foi o repertório, um foi a contextualização e o outro foi a tese com meus 2 causadores, certo? Então, aqui, ó, nessa minha segunda lâmina, eu tenho aqui ó, algumas formas possíveis de redigir essa introdução. Pode ser por uma base histórica, por referências culturais, por metáforas ou comparações, certo? Vem aqui um modelinho que vai ficar aqui para vocês, salvo nesse vídeo. Uma introdução modelo, ó. Se eu pegasse esse tema aqui, ó, o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu coloquei, ó, cada parte dessa introdução separada em cores, certo? Opa, calma, volta aqui, eu quero o vermelho. Ó, separado em cores. Então, o repertório tá aqui, ó, de azul. A contextualização, repetindo as palavras-chave do tema, tá aqui, ó, de rosa. E a nossa tese, né, com o nosso P1 e P2, está aqui, ó, de amarelo. Então, em 2017, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 11 milhões de pessoas tinham diagnóstico de depressão no mundo, ou no Brasil, perdão. Então, fechei. Veja que meu repertório ele não é extenso, ele não é grandão, ele não é gigante, porque não é o momento. Agora é só a apresentação do que vai vir. Então, eu venho aqui, ó, o conectivo, o embora, ó. Embora as doenças mentais, como a depressão, atinjam uma grande parcela da população, há um estigma, olha isso, em torno delas. Olha o tema, ó, o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, pega aqui, ó, doenças mentais e pega aqui, ó, população, para não botar de novo brasileira, e ó, estigma. Todas as palavras-chave foram repetidas. Agora, o que é que eu faço? Outro conectivo, ó, por conta do nosso elemento coesivo, que é obrigatório, e vou e digo, nesse sentido, percebe-se a configuração de um grave problema, em virtude, aí eu trago quem é o meu P1? Do silenciamento e da má influência midiática sobre o tema. E fechei, certo? Introdução é isso aqui. É breve, é objetiva. Vê que eu não fiquei arrodeando, que eu não fiquei com medo de escrever, tá bom? Então, atenção, ó, todos esses tipos têm em comum o fato de aprofundar as propostas existentes no mundo com a abordagem específica. Então, apresento o texto que será escrito e não apenas o tema desse texto, tá bom? Então, no resumo, para a gente encerrar essa aula de hoje, de introdução, na introdução da redação, é necessário que tenha, ó, vou botar até aqui, ó, na introdução, eu preciso ter um contexto, que a gente chama aqui de repertório, uma analogia, ó, que é quando eu vou comparar, eles dois vão estar interligados, e então eu trago a tese, que é o meu P1 e o meu P2, tá bom? Então, espero que você tenha me entendido, tá bom? Que você consiga articular as suas ideias, organizar essas ideias. Qualquer dúvida que tiverem, coloca aqui. O que é que você quer ver na próxima aula de redação? Porque a nossa próxima aula vai falar sobre conectivos e sobre a estruturação do desenvolvimento. Então, o que é que você espera nessa aula, tá bom? Deixa teu like aí, certo? Deixa tua dúvida, teu comentário, o que é que você achou e nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.